E aí, reverendos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós começamos aqui o segundo vídeo da série A Bíblia e as Mulheres. E nesse segundo vídeo, nós vamos analisar a segunda palavra da expressão contida no livro de Gênesis, auxiliar idônea, ou Ezer Kenegdo. No primeiro vídeo, se você não assistiu, eu recomendo você voltar lá e assistir. Nós analisamos no hebraico o significado da palavra auxílio, Ezer. Hoje nós vamos analisar o significado no hebraico da palavra Kenegdo. E pois bem, essa segunda palavra torna-se essencial na leitura do texto de Gênesis. Até porque é a única vez em toda a Bíblia Sagrada onde esta expressão aparece. Foi a única vez na Bíblia inteira, você pode procurar na Bíblia inteira e você não vai encontrar. A única vez onde a palavra Ezer vem acompanhada da palavra Kenegdo, ou a única vez que a palavra auxílio vem acompanhada da palavra idônea. De modo que nós vemos aqui que há uma exclusividade, esse termo se refere a uma exclusividade na relação homem e mulher, ou na relação de casal. E por que essa segunda palavra nesse termo é tão importante? É tão importante porque qualquer exegeta, qualquer estudante de línguas, qualquer estudante das escrituras que se deparasse com esse texto e focasse apenas na palavra Ezer, rapidamente e obviamente esse indivíduo concluiria que na relação de homem e mulher, a mulher seria superior ao homem. E eu já vi alguns pastores brasileiros afirmando isso. E eles dizem isso, de que a mulher seria superior ao homem, pois a palavra Ezer, que foi a primeira que eu apresentei no vídeo anterior, todas as vezes que ela é apresentada na Bíblia, ela sempre se refere a um maior que socorre ao menor. Na maioria das vezes se refere ao próprio Deus, que é o maior, dando socorro aos homens, menor. Ou quando o próprio Deus, sendo maior, é o próprio socorro dos homens, que é o menor. Outras vezes, essa palavra Ezer se refere a um exército maior que socorre um menor, né? Um exército menor que precisa do socorro de um maior. De tal modo que afirmar que a mulher é Ezer do homem, exegeticamente falando, linguisticamente falando, seria uma prova indiscutível de que a mulher seria superior ao homem. Ou seja, neste texto de Gênesis, é muito mais fácil, exegeticamente falando, provar que a mulher é superior ao homem do que afirmar que o homem é superior à mulher. Contudo, as duas interpretações estão igualmente equivocadas, e é por isso da importância dessa segunda palavra na expressão, a palavra Kenegdo. Não para na palavra Ezer. A exclusividade ali da relação de homem, mulher, Adão e Eva é um termo de duas palavras, Ezer Kenegdo. Tá? Então é por isso a importância da palavra Kenegdo, beleza? E o que significa essa palavra? Ela parece ser apenas uma palavra, porém ela é um conjunto de, no hebraico, prefixo, sufixo e o centro da palavra, né? Então são três partes que juntas formam uma palavra. O prefixo ka, o prefixo que, é a primeira parte, que pode ser traduzida da seguinte forma, abre aspas, como que, algo semelhante a, quase igual a. Esse prefixo ka ou que é uma partícula que exprime comparação. Quando você compara isso é como aquilo, ou isso é quase igual àquilo. A última parte, que é o sufixo, que é o o, no final de Kenegdo, quer dizer a ele. A ele, literalmente a ele. Então o primeiro é como que, o prefixo, o sufixo, que é o último, quer dizer a ele. E a parte central da palavra, a raiz da palavra, que é negd, o negdi, pode ser traduzido como de fronte, que está diante de. De modo que você, fazendo uma junção dessas palavras, uma tradução palavra por palavra, parte por parte, seria um igual de frente de. Assim, é por isso que é impossível encontrar no português
uma palavra que defina a totalidade de kenegdo. É muito mais profundo do que simplesmente idoneidade. Assim, quando o tradutor diz auxiliar idônea, foi a palavra que ele mais conseguiu se aproximar do sentido original. O que ele está dizendo é o seguinte, abre aspas, um auxílio igual a ele que esteja frente a frente. E o sentido desse estar frente a frente é o sentido como face a face, vis a vis, é como que diante de um espelho. O fato do texto afirmar que para Adão não se achava ezer kenegdo, ou auxiliar idônea, se dava justamente pelo fato de que até então o ezer de Adão seria o próprio Deus, como em todos os outros textos é o próprio Deus que se apresenta como ezer. Em Adão não é diferente, até então o ezer de Adão era o próprio Deus. E Deus não é um auxílio de igual para igual, Deus é um auxílio que é infinitamente maior a Adão. E quando o autor afirma que não foi achado auxílio idôneo para Adão, o texto também, você pode ler, remete aos próprios animais. Essa afirmação ocorre logo após Adão nomear os animais. Leamos o texto. Deus diz assim, Gênesis capítulo de número 2, a partir do verso de número 18. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Depois de Deus se propor a fazer uma auxiliar idônea a Adão, olha o que Deus diz. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Para o homem, todavia, esse todavia se refere a todo o contexto direto antecedente, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Frederick Dattler, no seu comentário sobre Gênesis, ele afirma que isso visa demonstrar a diferença qualitativa que existe entre o ser humano e os animais. E olha aqui que o Gerhard von Rad, no comentário de Gênesis, na página 101, diz, abre aspas, falando sobre os animais. Na verdade, estes lhes são vizinhos e servem de ajuda nas mais diferentes circunstâncias, mas não ainda em sentido pleno, como o quis Deus, para ser um auxílio de igual para igual. Esses, de fato, não são seres iguais ao ser humano, ou seja, neles, o ser humano, por assim dizer, não se reconhece, não se identifica, não se reflete como que num espelho. Então, meus irmãos, de um lado nós temos aquele que é infinitamente superior a Adão. E de outro lado nós temos aqueles que são completamente inferiores a Adão, os animais. Então, de um lado nós temos Deus infinitamente superior, de outro lado nós temos animais que são completamente inferiores. Adão até então era único. E ao mesmo tempo que lhe era dada essa condição de exclusividade, era também lhe dada a realidade de estar sozinho, pois não lhe havia um igual. Olha aqui que o Frederick Dattler, no comentário de Gênesis, na página 48 e 49, afirma: o grau de cultura antropológico do nosso autor bíblico é realmente estupendo. Em nenhuma mitologia da criação, a mulher, se é que existe em separado, é motivada com igual profundidade psicológica. O autor está falando aqui que a profundidade psicológica e antropológica do autor de Gênesis é realmente gigantesca e infinitamente superior a qualquer outro mito de criação. Olha o que o Romano de Lazari, no artigo Telecomunicação, na página 555, vai dizer. Abre aspas, o ser humano chega, no entanto, à conclusão de que, apesar de estar rodeado por toda uma gama de seres vivos, no caso os animais domésticos, ele se encontra sozinho. Ele descobriu-se diferente dos animais. Assim, meus irmãos, assim, reverendos, diante da constatação de ser diferente dos animais, a proposta do autor de Gênesis é que Deus lhe faz uma igual. Uma que lhe veja face a face, uma em que ele se reconheça. Olha o que Emanuele Testa diz no seu comentário sobre esse texto. Emanuele Testa afirma
que o ser humano, para ser completo, deve ter um próprio igual, semelhante, com o qual possa compartilhar uma comunidade de vida e uma correspondência de afetos. Kenegdo é aquele que está diante de frente de, o seu parceiro, sua imagem como que num espelho, o equivalente, a parte correspondente, que possibilita uma relação mútua, que possibilita diálogo, que é capaz de construir uma vida em conjunto. Algo que, sendo distinto, ajusta-se perfeitamente. Algo, portanto, com existência autônoma e não apenas complementar. O autor sacro quer exprimir algo que possa ser não somente complementar, mas alguém com que possa confrontar-se. Até porque, se você for pesquisar aí, meus irmãos, a origem dessa palavra negdi, que é a raiz da palavra kenegdo, você vai ver que há o sentido de confronto também. Alguém com quem Adão possa ombrear-se, não no sentido de altura, mas no sentido de igualdade. Alguém diante do qual possa se refletir, alguém diante do qual possa se conhecer e se reconhecer, alguém diante do qual possa se desvelar, se descobrir, se complementar, alguém que possa acabar com a solidão, pois o ser humano não foi criado para a solidão. A proposta de Ezer Kenegdo é um auxílio que lhe seja igual. Não é um auxílio que lhe seja maior, como o auxílio em relação a Deus em todo o texto sagrado, como auxílio em relação a exércitos maiores que socorrem exércitos menores, onde a palavra Ezer sempre vem se referindo a um maior que socorre ao menor, a um maior que auxilia um menor. Mas nesse texto aqui há uma exclusividade, pois o Ezer não é maior, pois o Ezer não é superior, pelo contrário, o Ezer é Kenegdo, o Ezer é de um igual para igual, é um de frente a frente. Tanto é que quando Adão conhece a Eva, ele diz assim, ó, esta afinal é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Essa é uma igual. De modo que alguns autores dizem que quando Adão está dizendo ossos dos meus ossos e carne da minha carne, ele está dizendo assim, sou eu. É por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios que quem ama sua mulher ama a si mesmo. É como se Adão estivesse referindo essa é osso da minha osso e carne da minha carne, se referindo ao que o próprio Deus diz, que seriam uma só carne, que seriam um. Neste texto, meus irmãos, neste termo, auxílio idôneo ou Ezer Kenegdo, é impossível encaixar qualquer superioridade a qualquer um dos sexos. Pelo contrário, a partir deste texto nós vemos a vontade de Deus de que homem e mulher estejam frente a frente e governem juntos. É justamente por isso que o autor do Gênesis diz que Deus olhou para homem e mulher e disse assim, ó, vão e governem sobre os animais, sobre as aves e sobre a terra. Vão e governem. De modo, reverendos, que eu lhes faço um pedido. Não permita que a beleza do Gênesis, que a profundidade do Gênesis, que essa capacidade poética de encantar que o Gênesis tem, seja ofuscada por qualquer teologia machista e simplista que se espalhou por aí. De modo que a pergunta pela qual nós iniciamos essa série, teria feito Deus a mulher para ser subordinada ao homem, para ser assistente, para ser coadjuvante? Não. Deus lhe fez Ezer Kenegdo. Deus lhe fez um auxílio de igual para igual, de frente a frente. Tanto é que essa questão da submissão da mulher, a mulher deve se submeter ao homem, se responde no Ezer Kenegdo, é um de frente a frente, é um face a face, é um que se submete lá e outro que se submete lá para cá, de cá para lá e de lá para cá. Tá? E nós vamos ver isso, que foi realmente isso que o Novo Testamento quis dizer. Tá? Então, meus irmãos, reverendos, fiquem com Deus, um abraço, e não permitam que a beleza do Gênesis seja ofuscada por uma teologia simplista e machista. Até o próximo vídeo, reverendos, fiquem com Deus, um abraço.